primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B já ficou para trás. Mas no Guarani, o empate para o Duque de Caxias, fora de casa na última terça-feira, teve um gostinho de derrota. Se tratando de resultado, não deixa de ser um bom resultado por se tratar do empate fora de casa, mas pela circunstância do jogo teve aquele gosto amargo, né? Mas como também vencemos alguns jogos já nos minutos finais, ontem foi o dia de... o jogo passado foi o dia da gente tomar o gol nos minutos finais, a gente tem que encarar com naturalidade e acertar o que tem que ser acertado. Contra Bragantino e Brasiliense, a vitória bugrina só veio no final do jogo. Mas desta vez foi o adversário quem surpreendeu. Como a gente já ganhou jogos no fim também, ontem a gente pegou como aprendizado, o professor Vadão já conversou com a gente do vestiário, para que isso não ocorra mais, para a gente não perder esses pontos bobos. Mas a gente tem que ressaltar também que o Duque de Caxias lutou bastante também, se doaram ao máximo, a gente também se doou. Acho que no final das contas um ponto também é um resultado positivo para a gente fora de casa. Também não faltou reclamação sobre a qualidade do gramado no Rio de Janeiro. Acho que profissionalmente foi um dos piores gramados que eu já joguei. Apesar de ter somado só um ponto nesta rodada, a distância para o vice-líder continua sendo de 6 pontos. São muitos confrontos diretos, né? Muitas equipes de baixo venceu e algumas que estavam no meio da tabela também venceu. Agora vamos procurar sempre manter, como se diz, uma distância melhor. A gente sabe que o campeonato vai se afunilando, cada vez vai ficar mais difícil. Mas a gente tem a mini meta que o Vadão fala sempre, falta aí 2 pontos, mas a gente tem 5 para disputar. Bom, Aranha, o time já está definido, o jogo é sábado à tarde em Campinas contra o Paraná. Olha, Batista, definido ainda não, porque tem um treinamento coletivo que será realizado hoje à tarde no Brinco de Ouro. Agora, o time do Guarani deverá ter apenas o Ricardo Xavier como novidade. Douglas, Maranhão, o Bruno Aguiar, o Márcio Alemão e o Andrezinho, o Glauber, o Kleber Goiano, o Walter Minhoca e o Gabiru, o Kaique ao lado do Ricardo Xavier. E com isso, o Ney Paraíba, que marcou o gol do Guarani na partida da última terça-feira, vai para o banco. E aí, ali, contra o Paraná, Guarani faz a lição de casa? Paraná vem mal na competição, zona de rebaixamento, né? Deu uma melhoradinha nessa última rodada, né, Batista? Ganhou, mas é um jogo chato, né? Nesse campeonato, você jogar contra o último, contra o primeiro, é sempre complicado. Agora o Guarani tem que fazer a lição de casa, tem a volta do Ricardo Xavier, esquece o jogo do Duque de Caxias, que já passou, focar no jogo contra o Paraná. O Guarani é favorito, mas tem que entrar, não pode dar aquela sonolência que entrou no jogo contra o Brasiliense do intervalo do primeiro para o segundo tempo. E o Ney Paraíba deve ficar no banco? O que você acha? Vai ficar no banco, vai voltar o Ricardo Xavier. Aliás, bom, né? Porque o Ney Paraíba já foi melhor nesse jogo. Concordo, o Ricardo Xavier é o titular e tem o Dairo também que entrou no jogo, fez gol no jogo aqui dentro do Brinco. Então é muito bom que o elenco seja bom. Como diz o Batista, o time ganha jogo, campeonato ganha o elenco. Então o elenco do Guarani realmente é um bom elenco. Ô Batista, deixa eu mandar um grande abraço aqui para o pessoal da torcida jovem do Guarani, que está completando aí 25 anos. Sábado tem a festa lá no Cadog do Gordinho, que é bem de frente o Brinco de Ouro da Princesa. Então um grande abraço aí para a rapaziada da torcida jovem do Guarani, para o Cadu, para o Falcão, uma torcida muito tradicional que tem feito uma festa muito bonita.